coisa que eu vou falar aqui pra vocês é que ninguém tem noção de como é a logística pra sair com a criança autista. Principalmente aquelas que aprendem a ter fralda. No lugar que você vai, às vezes não tem trocador. Como é que você vai trocar a criança no meio do supermercado ou qualquer lugar? Quando tem um trocador, o trocador é para bebê, não é para criança grande. Boa tarde. Aí as pessoas acham que é tudo aquilo maravilha. Estão sempre assim, sabe, julgando. Mas o buraquinho é mais embaixo, só para constar. E quando você sai sozinha com ele, você tem que estar alerta o tempo todo. Porque como eles não têm noção do perigo, qualquer coisa é um perigo. Já que eu estou hablando hoje, né, vamos desabafar. Porque psicólogo tá caro, é na internet mesmo. As pessoas acham que a pessoa adivinhava que ia ter filho assim. Ah, mas tem que estar pronto. Quando for na tua vez, tu me fala, mulher. Esse negócio aqui tem que estar pronto. Abre um leque muito grande. A questão de todo lugar que você vai tem um problema. Não tem infraestrutura nenhuma para lidar com essas crianças. Não tem profissionais para lidar com essa criança. Essas crianças. As minhas são 2N3, são nível 3 de suporte, né, do autismo. Não estou dizendo que o nível 1 é bom, mas assim, o 1 e o 2 ainda tá mais suave. Tu pega uma do 3, chora e chora bonito, né? Sanidade mental vai pro ralo ligeirinho. Porque tem dia que eles estão uma maravilha. Mas tem dia, minha amiga, que sente e chora. Principalmente quando os pais tomam Doril, né? Mas a culpa é sempre da mãe. É sempre de quem fica, nunca é de quem vai. Não sei se é um problema assim masculino, mas é sempre a mãe que fica, na maioria das vezes. Tem sempre uma exceção à regra. Tem, mas é sempre 1 em 1 milhão. Aí agora eu preciso ir no supermercado. Vou ter que levar os 3. Aí vai sempre esquecer alguma coisa. Porque quando eu chegar lá, eu tenho que botar os olhos neles. Porque aí se eu não ficar de olho neles, o dinheiro que eu vou gastar com comida, eu gasto em pagar o prejuízo que eles vão dar. Porque não tem noção, quebra as coisas, rasga as coisas. E o supermercado não vai ficar olhando. Ele vai querer o... né? Então assim, ah, mas você não tem mãe? Uma história longa. Longa. Ah, mas você não tem suporte, não tem ninguém que fique. Tem Deus, mas ele não tá aqui presente no momento, assim, pessoa pra ficar. Eu não posso deixar o menino aqui. Aí eu tenho que levar pra tudo quanto é lugar. Vai eu e a Reca. Coisa boa. Aí sobre a questão, meu assunto, sobre a questão do Detran, será que cabe um processozinho, pelo menos para mim ganhar um dinheirinho, para me sair do Serasa? Eu tô precisando. Um assunto bem pesado aqui. Se você tem problema com gatilhos, acho melhor você passar, porque ontem eu vi uma notícia, né, de uma mãe que deu o filho dela autista para adoção. E eu pensei se eu teria coragem de fazer isso. Porque o problema não é o agora, é o depois. Porque a mãe sempre vai se culpar de qualquer coisa que ela fizer. E viver com a culpa é complicado.
Eu acho que Ariel, né? Eu não aguentaria viver com a culpa. Sei lá, é um negócio bem complicado, sabe? Eu acho engraçado também que ninguém cobra os pais. É sempre as mães. As mães são as culpadas. As mães que precisam estar lá. As mães, sempre as mães. E isso vira uma sobrecarga enorme. O trabalho que é pra fazer dois, um só fazendo, é foda. Ou deixar o outro rim no supermercado, né? Porque, pra quem não sabe, criança, a maioria, né? Falando das minhas. A autista come, é pouco. Só pra constar, Lucas tem 7 anos, né? Mas ele come 7, 8 pão numa tranquilidade medonha. Se eu botar um cuscuz inteiro, talvez ele coma. Uns 5 pão, com certeza, tranquilo. E não é pão seco, não, é pão recheado, viu? Então, assim, o bagulho sempre é mais embaixo. O dinheiro do BPC deles é pro mínimo de sobrevivência. Para quem acha que a gente vive luxando. É as unhas da mãe que vive luxando. Olha o estado da mãe que vive luxando, tá vendo? Tu aguenta? Então, assim, pense bem antes de julgar alguma mãe. Principalmente se ela for atípica. Um beijo. Falei demais já. Aí uma coisa que eu penso muito, sabe? É como vai ser no futuro. Porque, assim, vão ser 3 homens, né? A criança tem 7 anos, já tá quase o meu tamanho, né? Aí eu vejo assim, quando eles crescer, o que vai ser? Né? Porque hoje eu consigo lutar com eles, né? Hoje eu consigo. É difícil, mas assim, eu consigo. E futuramente, quando eles tiverem uns homens cheios de testosterona, com 2 metros de altura, como é que eu vou lidar com essas crianças? Que vão, assim, podem evoluir, podem não, né? Depende do tratamento. Mas assim, a gente sabe que pelo SUS é só a graça divina. Então, assim, entrar pro job não vai ser uma alternativa por enquanto, né? Mas quem sabe no desespero. Porque o meu foco é custear um tratamento para eles, né? Um tratamento para essas crianças é caro. Caríssimo. E a pessoa pensa em 1001 possibilidade, né? Por exemplo, se a situação do Brasil ficar pior, né? Porque nem na pandemia a gente não estava ruim desse jeito, mas enfim. Vamos botar as possibilidades aqui. Aí de repente a situação do Brasil fica pior. Aí a gente foge para a Argentina. Na Argentina, pelo menos você tem como entrar nos Estados Unidos sem visto, né? Tem uma possibilidade de você, né? Enfim. E aqui? E a situação daqui? Enquanto o povo baba Lula e Bolsonaro, o Brasil tá na pior, né? Porque antigamente o salário mínimo dava o mínimo e ainda sobrava um tiquinho. Hoje em dia o salário mínimo, às vezes, não dá pro mínimo. O mínimo para sobreviver. E o povo tá tudo calado. Mês passado, só para dar uma luz aqui a vocês, no mês passado o BPC do menino foi, né? Entrou em reavaliação. Aí só no dia, pra mim ir ver aquele bendito daquele médico, eu gastei 50 contos só de carro. 50 um dia. Aí você pensa assim, não, mas o dinheiro é dos meninos, não é meu. A mãe em si não tem vida e eu preciso sobreviver e o meu outro filho também. Aí como sobrevive desse jeito? Não é só sobre comer, é sobre qualidade de vida que você não tem. Você vive com o mínimo e às vezes não dá para o mínimo. E tem que, hoje em dia a gente vive numa situação que a gente tem que explicar, né? O básico, desenhar o que você explicou e ainda explicar o desenho. Porque o pessoal não entende o óbvio, o mínimo. Coisa aqui que para quem não sabe, né? Essas crianças assim, pelo menos meu, eles precisam de mim pro básico. Eles precisam de mim para vestir uma roupa, precisam de mim para comer, precisam de mim para tomar um banho, para fazer um xixi, um cocô, qualquer coisa. Precisa de mim. Então assim, hoje eu tô aqui e no dia que eu falhar, e no dia que chegar a minha hora, quem e como essas crianças vão ficar? E esse deveria ser uma preocupação do Estado, porque crianças autistas só crescem.
deficiências em massa. Estão crescendo e vão botar essas crianças onde? Quando as mães se for. Porque não cuida das mães, então as mães uma hora vai sucumbir. E vou botar essas crianças onde? Vão deixar na rua, sendo maltratada? Porque a maioria não tem nem família. Aí é foda, né? É sistema, é o sistema. Sistema, eu não falo a questão do... Eu não falo a questão do sistema corrupto, não. Eu falo a questão do sistema não foi feito para receber essas crianças. A gente é obrigado a colocar essas crianças numa escola que não tem estrutura nenhuma. Tem um auxiliar, né? Tem uma pessoa que ajuda essa criança. Mas assim, ela não consegue evoluir. Por quê? Porque não tem as terapias, né? E quando tem as terapias é uma vez, né? Não tem a intensidade que precisa. Então, assim... É tão complicado que parece que a gente tá enxugando gelo. Não sai do canto. E assim a gente vive a vida até acabar a nossa vida e não resolver nada. E a mãe continua sofrendo e os filhos sofrem. E a família sofre, né? Quem tem família, quem não tem, sofre só a mãe e os filhos. Enfim, é sobre isso. Eu tô com preguiça de digitar, viu? Hoje eu tô falando aqui, aproveitando o desabafo, que é muita coisa, que a gente não conversa com ninguém. Quando a gente conversa, a gente quer dar tudo fora. Aí, eu tô quase andando com esse cordãozinho aqui, ó, do girassol. Porque, se brincar, a unidade mental da mãe, tá nesse estilo aqui, viu? Porque, minha senhora, não tem noção de como é essa luta, não tem noção. Ah, eu tenho um sobrinho, eu tenho fulano, cicrano. Viver é diferente de saber que fulano tem. É diferente. Quando você passa na pele, é diferente. E só pra constar, eu não fui uma pessoa que aprendeu nada em teoria. Tudo foi na prática, assim. Pega aí, mulher. 2 filhos autistas pra tu. Se vira nos 30.